pastor Gustavo Pereira, casado com Carlaine Leite, filhos Caleb e Ana Laura, pastor da Videira Botânico, representante dos Radicais Livres de Goiás, 105 células e 1.200 membros. Recebam com um forte aplauso o pastor Gustavo Pereira. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Prazer imenso poder estar aqui. Isso que o Patrick falou a meu respeito, eu posso dizer para os irmãos que é o sentimento que eu tenho para com ele, para com a sua família. E como essa igreja tem sido para nós um grande referencial, amém? Temos aprendido muito com aquilo que Deus tem feito, através da sua vida, através da vida de cada um dos irmãos aqui, Renovo Jovem. E quando ele me chamou, fiquei muito feliz, né? E o Senhor, Ele faz alinhamentos divinos, amém, irmãos? Importante você compreender isso. Você faz parte de uma obra que segue o mover de Deus. Importante que você compreenda isso no seu coração. Você faz parte de algo que Deus está fazendo. Ontem, né, eu havia mandado para ele a mensagem que eu iria ministrar, e aí hoje cedo eu mudei tudo, né? Deus colocou algo novo no meu coração, e eu acredito que é porque Deus quer falar algo para cada um dos irmãos que está aqui hoje. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus, que tem sido um texto que tem sido para nós, talvez o nosso lema do próximo ano, né, do ano que se inicia. E o Senhor colocou isso no coração do pastor Aloísio, colocou no coração do pastor Naor, e tem transmitido aos nossos corações, de que nós estamos prestes a viver algo novo. Você sabe, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, olha para mim. Por muito tempo eu ouvi falar sobre o novo de Deus. Não é de hoje que nós temos ouvido falar sobre isso. Esse novo mover, o que Deus está fazendo, aquilo que Deus está prestes a operar. Mas você sabe, é interessante, porque eu acredito que todo mover de Deus, ele segue uma lógica divina. E o que é a lógica divina? Os irmãos sabem, no Antigo Testamento, quando, antes do povo de Deus marchar rumo a Canaã, marchar rumo ao propósito que Deus tinha para eles, Deus determinou que algumas coisas seriam necessárias. Então a primeira coisa, era preciso que o exército fosse alinhado. Então você sabe, presta atenção, para cada mover de Deus, existe um exército. Para cada mover de Deus, existe um povo, que está alinhado com o propósito que Deus está fazendo. Um povo alinhado com aquilo que Deus está prestes a operar. Então presta atenção, isso é a lógica divina, é preciso ter um povo. Mas o que mais que é preciso, pastor? Além de um povo, o que é preciso para que o propósito de Deus se cumpra? O que é preciso para que algo divino aconteça? É necessário, a Bíblia fala que era necessário que a nuvem andasse. Então o povo estava acampado no deserto, eles deveriam estar olhando para o céu, de olho na nuvem. Isso significa que quando a nuvem andasse, eles tinham que andar também. Pastor, o que a nuvem significa? A nuvem significa a direção do Espírito. É Deus guiando, Deus conduzindo. É Deus falando, eu tenho algo para fazer no meio de vocês. Então presta atenção, tem que ter um povo e tem que ter uma direção. Tem que ter um alinhamento, tem que ter algo acontecendo, tem que ter um mover no céu. Sempre que há um mover no céu, há um mover na terra. Então a Bíblia fala, quando a nuvem andava, o povo marchava, o povo andava. Mas você sabe, tem uma terceira coisa que é necessário no mover de Deus. É preciso ter o povo, é preciso ter a nuvem. Mas a Bíblia fala que era necessário que a trombeta tocasse. O povo só podia marchar se a trombeta tocasse. Pastor, o que significa o tocar da trombeta? Presta atenção, a trombeta significa a mensagem, a palavra. É preciso ter um povo, é preciso ter uma direção, um alinhamento, mas é preciso ter uma palavra. Tem que ter uma mensagem, tem que ter uma palavra. E por que eu digo isso para você? Porque nós temos percebido isso.
nos últimos tempos aí, nos últimos meses, que Deus tem nos dado tudo isso. Deus tem nos dado um povo que está alinhado, e Deus também tem nos dado uma mensagem, uma palavra. Qual que é a mensagem? Qual que é a palavra que nós temos pregado? Presta atenção, a mensagem da graça, o evangelho da graça. O evangelho da graça, a mensagem da graça é o que Deus nos deu, é a mensagem que o Senhor deu para cada um de nós. Aí talvez você que é jovem está se perguntando: pastor, mas aonde eu entro nisso tudo? Aonde eu encaixo nisso que está acontecendo? Você sabe, enquanto eu preparava essa mensagem hoje, Deus falou muito comigo. É interessante, eu acabei de fazer um culto com adolescentes, 2.000 adolescentes lá em Goiânia. E no culto eu decidi fazer algo. Eu deixei os adolescentes pregarem. Selecionei alguns e coloquei para pregar. Eles tinham 13, 14, 15 anos. Você sabe, foi um negócio assustador. Quando eles começaram a falar, a unção desceu. Eles falaram com tanta ousadia, com tanta intrepidez. E sobre o que eles falaram? Eles falaram sobre a graça. Eles pregaram a mensagem da graça. Eu deixei 5 pregar. E foi um negócio assustador, e eu fiquei olhando e imaginando, e Deus falou algo comigo. Eu fiquei pensando, eu falei: rapaz, a primeira vez que eu preguei aí, isso era lá na Arena Bueno, né, enorme lá, o palco grande. Primeira vez que eu preguei lá, eu tremi todo, gaguejei, fiquei nervoso. Mas eles pegaram o microfone e falaram com ousadia. Eles não estavam com medo. Aquela multidão diante deles, e eles falavam sem medo. Você sabe o que Deus falou para mim? Essa é a geração da graça. A geração da graça. A geração que é um exército que Deus está levantando, que está alinhado com o propósito que Ele está fazendo, está alinhado com o céu, está alinhado com a nuvem. Mas você sabe por que essa é uma geração tão destemida? Porque essa geração não sabe o que é a lei. Eles só conhecem a graça. Foi o que eles ouviram falar a vida toda. Eles nasceram ouvindo a graça. Diferente de mim, que ouvi a lei por muito tempo. Porque esse é o problema da lei. O que a lei faz? A lei gera medo. A lei gera insegurança. A lei deixa você cheio de reputação. Cheio de reputação. Mas o adolescente da graça não, o jovem da graça não. Ele não tem reputação. Ele realmente não tem medo. Ele vai falar com ousadia, com intrepidez. E foi por causa disso que de ontem para cá eu decidi mudar a minha palavra. Então o título da minha mensagem, se você quiser anotar, é isso: a geração da graça. A geração da graça. E eu quero falar 2 exemplos. Vou tentar falar as 2 coisas que eu quero falar aqui, encaixar uma na outra. Então você tem que prestar muita atenção, por quê? Porque eu vou falar de 2 temas ao mesmo tempo. Um tema só, mas de 2 coisas ao mesmo tempo, ok? Vou dar 2 exemplos aqui. Ao mesmo tempo que eu vou falar do povo de Israel e da experiência que eles tiveram, eu também quero falar de um jovem que Deus chamou, que Deus levantou, e que eu acredito que esse jovem é um símbolo dessa nova geração, da geração que Deus está levantando. Que geração que é essa, pastor? A geração da graça. É a geração de Samuel. Eu quero começar falando dele. Então, se tiver como projetar para mim, vamos começar lendo um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ver o que diz lá. Vamos começar lendo aqui. Depois eu quero ir lá para o outro lugar. Olha o que diz a palavra de Deus. O jovem, então ele era o quê? Jovem. Era moço. Era bem novo quando ele foi chamado. Então a Bíblia fala: o jovem Samuel servia. Você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Você sabe quem que Deus chama? Deus chama quem está servindo. Deus chama o servo. Deus levanta aquele que está a serviço. Se você for olhar na palavra de Deus, todos os grandes homens que Deus levantou porque eles tinham a disposição de servir.
Davi estava fazendo o que quando ele foi chamado? Servindo o pai dele, cuidando das ovelhas, lembra? Os outros irmãos estavam tudo lá, vestido, arrumado, para poder, receber o profeta. Davi não, Davi estava longe. E aí o profeta perguntou: acabaram os seus filhos? Não, tem mais um. Está fazendo o quê? Servindo. Está servindo. Saul foi levantado quando servia seu pai, procurando as jumentas que haviam sido perdidas. Então deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Deus levanta o servo. Você não perde por servir. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça que o serviço é o que vai colocar você de fato em posições em Deus. Josué era chamado servo de Moisés, antes de ser chamado servo do Senhor. Então você sabe, você quer ser chamado servo do Senhor? Seja servo de Moisés primeiro. Sirva seu líder, sirva seu discipulador, sirva seu pastor, honre ele, porque é de lá que Deus te levanta. A Bíblia fala que ele estava servindo quem? Eli, um sacerdote que o mover havia passado dele, um sacerdote que havia se perdido por causa dos filhos. A Bíblia fala que ele estava servindo. Naqueles dias, a Bíblia fala que a palavra do Senhor era muito rara, não tinha uma palavra. Presta atenção, se não tem uma mensagem, não tem uma palavra, não tem mover de Deus. É preciso ter uma palavra, é preciso ter uma mensagem. O mover de Deus está alinhado à sua palavra, à sua mensagem. A Bíblia fala que não tinha palavra, as visões não eram frequentes. Pode passar. Certo dia, a Bíblia fala que ele estava deitado no lugar de costume. Quem estava deitado aqui? Eli estava deitado no lugar de costume. Pastor, o que significa lugar de costume? Importante você entender. Deus nos deu uma palavra, que nós vamos viver algo novo, amém? Mas para viver algo novo, nós temos que ter essa geração. A geração da graça, a geração de Samuel, a geração desse novo mover, que Deus está fazendo, que Deus está levantando. Mas o problema é que ele havia ficado, ele estava parado, ele havia envelhecido. E a Bíblia fala que ele sempre deitava no mesmo lugar. Sabe o que é deitar no mesmo lugar? É deitar na religião, é deitar na lei que caducou, é não aceitar que Deus está fazendo algo novo, é não entender que Deus está de fato prestes a fazer algo sobrenatural. Então a Bíblia fala que ele estava lá deitado, ele simplesmente deixou as coisas acontecerem. Ele não percebeu que algo estava acontecendo, que Deus estava se movendo. Então presta atenção, se eu quero viver o mover de Deus, eu tenho que estar alinhado com aquilo que Ele está fazendo. Tem que haver em mim uma percepção espiritual, um entendimento de que algo está acontecendo. O mover da terra está alinhado ao mover do céu. Eu preciso entender, se no céu está acontecendo algo, na terra vai acontecer em breve. Eu preciso de estar alinhado com isso. A Bíblia então fala que Eli estava no lugar de sempre. Isso aqui é importante. Cujos olhos já começaram o quê? Escurecer. Ele já não era capaz de ver mais, ficou cego. Pode passar. E tendo se deitado, agora presta atenção em Samuel. Presta atenção, os dois foram deitar, sim ou não? Mas olha para mim, Eli deitou no lugar de sempre, Samuel deitou aonde? Olha o que a Bíblia fala. Deitando-se também Samuel no templo do Senhor, no lugar em que estava o quê? A arca da aliança. Você sabe o que significa a arca? A presença de Deus, o mover de Deus, é onde o mover está. Eli deitou no lugar de sempre, Samuel não. Samuel deitou no lugar onde estava o mover. Samuel deitou no lugar onde estava a presença. Sabe o que significa isso? Eli não estava vendo o que Deus estava fazendo, mas Samuel viu, Samuel percebeu. Samuel faz parte de uma geração que ama a presença. Samuel faz parte de uma geração que quer estar onde o mover de Deus está. Deixa eu falar uma coisa para você, importante que você compreenda isso. Nós somos uma igreja, nós somos um povo. Desde que eu me entendo, eu converti na Videira em 2003, desde que eu me converti quando adolescente. Mas você sabe uma coisa que eu entendo desde que eu entrei, é que nós temos buscado ser uma igreja, ser um povo que está vivendo o mover de Deus, que está onde o mover de Deus está,
que quer ficar no lugar onde de fato a presença a mover. Nós não importamos de fato, sabe, com a cor do prédio, se o prédio tem luz, iluminação LED, com a roupa. Não, nós precisamos de mover. Nós queremos ter unção. Vou falar uma coisa para você: a geração que Deus está levantando é a geração do mover, é a geração que está onde a presença está. E não importa como é esse lugar, e não importa coisas externas, não, para nós isso não importa. Para Samuel só importava uma coisa: aonde tem mover, aonde tem unção, aonde tem presença, é lá que eu quero estar. Então deixa eu falar uma coisa: a geração da graça é a geração que ama a presença de Deus, é a geração que está aonde o mover de Deus está. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia então fala que ele estava lá, e antes que a lâmpada apagasse. Então os irmãos sabem, essa lâmpada, ela representa o Espírito, é Deus se movendo. A palavra fala que a lâmpada estava quase apagando, porque Eli estava deixando ela apagar. Mas você sabe, presta atenção, olha para mim: Deus levanta uma nova geração antes que a lâmpada apague. Deus sempre levanta uma nova geração. Você sabe, você jovem, adolescente, deixa eu falar uma coisa para você: você faz parte de uma nova geração que Deus está levantando, a geração que não vai deixar a lâmpada apagar. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos, quanto tempo vai demorar para Jesus voltar. Nós aguardamos, mas é verdade, não sabemos. Mas deixa eu falar algo que Deus falou comigo. Quando eu fui colocado à frente dos radicais livres, lá em Goiás, em Goiânia, Deus falou algo para mim. Falou: o seu tempo aí é pouco. Deus falou para mim: você vai ficar pouco tempo, e eu tenho uma só missão para você. Você vai transmitir um coração, você vai transmitir um legado, porque uma nova geração está sendo levantada. Uma nova geração está sendo levantada. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou comigo a respeito dessa igreja. Deus falou comigo a respeito de você que é jovem, você que faz parte da Renovo Jovem. Deixa eu falar uma coisa para você: existe uma missão. Deus está te dando uma missão. Deus está colocando na sua mão um legado. Eu sei que talvez você está me ouvindo agora e você pensa: pastor, eu sou só mais um no meio dessa multidão, eu sou só um adolescente. Eu também fui. Houve um dia que eu era só um adolescente no meio da multidão, ouvindo o pastor Naô pregar sobre isso, sobre o mover de Deus, e nunca pensei que um dia eu estaria repetindo as palavras dele, que eu estaria pregando o que ele prega. Nunca pensei isso, mas um dia Deus me tirou e colocou. Então deixa eu falar para você: a nossa igreja crê em uma obra geracional, que passa de geração para geração. Isso significa que existe uma chama que está sendo passada. E você, jovem, adolescente, você tem uma missão, que é o quê? Que é pegar essa chama e transmitir. Os pastores incendiados que estão aqui são incendiados porque querem incendiar você. Então é importante que você compreenda isso na sua vida. Você faz parte dessa geração, a geração que Deus está levantando para o maior mover. Ouça! O maior mover, acredite em mim, que o Brasil já viu, de conversões, está prestes a vir. E eu vou falar uma coisa para você: você vai ser o precursor desse grande mover. Você faz parte do que Deus está prestes a fazer. Deus está transmitindo um coração, uma chama, um legado para você. A Bíblia fala que o jovem Samuel, antes que a lâmpada se apagasse, pode passar, o Senhor o chamou e disse: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E a Bíblia então fala que ele correu a Eli e disse: Senhor, o Senhor está me chamando. Ele achou que era Eli que estava falando com ele. Então presta atenção, olha para mim. E aí aqui eu quero falar de algo que é importante, no que diz respeito a esse legado, a essa chama que está passando. Você sabe, projeta para mim, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois a gente volta para Samuel, verso 17.
Olha o que diz a palavra de Deus. E acontecerá, isso aqui é uma profecia que foi dita, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então o Senhor está falando, vai acontecer que nos últimos dias eu vou derramar do meu espírito, eu vou me mover, algo poderoso vai acontecer. Mas qual que é o sinal? Quais são os sinais de que há um mover de Deus? Presta atenção que eu vou te falar. A Bíblia fala, olha os sinais do mover de Deus. Olha o que ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você sabe o sinal de mover de Deus? São jovens profetizando, são os filhos se levantando para falar, para profetizar. É o que nós temos visto. Nós temos visto isso. Quando o pastor fala, ó, profetiza aí na vida do irmão, os adolescentes, os jovens se levantam e profetizam. Sinal de mover é isso. Tem jovem profetizando, tem jovem sendo usado por Deus, tem jovem sendo canal. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas presta atenção, que aqui é o que eu chamo de sinergia do céu, conexão do Espírito. Presta atenção nisso aqui. Vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão. Eu estava meditando sobre isso. Sabe o que Deus falou comigo? Eli estava velho. Mas sabe qual foi o problema, Patrick? Eli desistiu dos sonhos. Sabe por quê? Porque os filhos dele não deram certo. Rofini e Finés foram péssimos filhos, aprontaram, e ele desistiu de sonhar. Você sabe quando que os velhos deixam de sonhar? É quando eles olham para os jovens e eles não acreditam, eles não veem nada. Quando nós temos jovens que não se posicionam, que não entendem, que não sabem que existe uma chama, o velho deixa de sonhar, o velho não é capaz de enxergar. Então a Bíblia fala que nos últimos dias velhos sonharão. Sabe por quê? Porque os jovens vão se levantar, porque os jovens terão visão. Você sabe o que significa jovem ter visão? Jovens terão um propósito. Você já percebeu que o diabo tenta de todas as formas gerar ou fazer com que os jovens vivam um dia após o outro? De todas as formas, fazendo com que os jovens não entendam que Deus levantou eles para um propósito. Então, a maioria dos jovens, infelizmente, vive a vida de qualquer jeito. Eles não entendem, tem um propósito para a minha vida, tem algo que Deus vai fazer através de mim. E aí, quando não há essa conexão espiritual, essa sinergia divina, que é o ato do jovem ter uma visão de propósito. O que significa ter uma visão de propósito? Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu sei qual que é o propósito. Eu não nasci para ser só mais um, eu tenho um propósito. Deus me chamou para uma grande obra, Deus me chamou para um grande mover, Deus me chamou para um avivamento que está prestes a acontecer. Quando há essa sinergia divina, e os jovens passam a ter visão, e os velhos começam a olhar e sonhar e acreditar, algo poderoso acontece. Você sabe, Eli tinha deixado de sonhar, porque ele estava olhando para os jovens errados, até o momento que algo poderoso acontece na vida dele. Presta atenção, volta lá para 1 Samuel, capítulo 3, acho que está no verso 7. Olha o que ele diz. 1 Samuel 3, 7. Volta um pouco. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamas. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, vai deitar. Você sabe por que Samuel não foi capaz de ouvir? Presta atenção, vai lá. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não sabia discernir a voz. Sabe o que é a conexão divina? Sabe o que é a conexão do céu? É quando velhos e jovens
entendem que eles estão juntos no mover de Deus. Não existe tal história de que os jovens vão entrar e os velhos vão passar. Não é assim que funciona, filho. Não é assim que funciona. Quem vai passar não são os velhos, quem vai ficar para trás. Eu vou falar daqui a pouco quem fica para trás. Mas não é uma questão de idade. A Bíblia diz que os dois fazem parte do mover. Um precisa do outro. Um necessita do outro. Por que Samuel precisava de Eli? Porque o jovem Samuel não era capaz de discernir a voz de Deus. Ele precisava do velho Eli para apontar para ele o caminho, para dizer para ele: olha, é Deus que está falando com você. E eu sei, porque eu já ouvi muito a voz dele. Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Você precisa dos seus pais espirituais, porque são eles que vão apontar o caminho para você. Nós não estamos aqui. Quando eu assumi os Radicais Livres lá em Goiás, Deus falou comigo: você não está sendo colocado para fazer algo diferente. Você não está sendo colocado para agora chegar aí e fazer diferente do que foi feito. Não. Você está sendo colocado aí para seguir os passos dos seus pais, para seguir o passo daquele que veio antes. Eu não estou aqui para fazer uma revolução. Eu estou aqui para subir nas costas daqueles que vieram antes de mim e dar continuidade ao mover que eles bem começaram. É assim que funciona. Você precisa de ouvir os mais velhos. Não tente sozinho. Não tente fazer do seu jeito. Tem gente sábia. Eu creio realmente que o mover, que esse movimento, toda essa agitação e tudo que de fato, porque você sabe, o jovem ele tem uma função. Qual que é a função dele? É da energia, é da vida. Você já viu como é que é culto jovem? Tem vida. Casa que tem criança é bagunçada. Já viu como é que é? É uma bagunça. Lá em casa vive uma bagunça. Mas bagunça é sinal de vida. É sinal que tem gente se movimentando. É por isso que jovem faz tanta bagunça. Faz. Eu já fui dos que bagunçavam. Agora eu sou dos que resolvem a bagunça deles. Fui colocado em uma posição diferente. Mas é assim mesmo. Eles fazem bagunça, fazem a coisa toda, mas tem mover envolvido. Tem unção, tem vida, tem graça. Entende? É preciso que eles estejam aqui, porque eles dão vida. Mas você sabe, presta atenção, eles podem até estar com o mover, porque é isso mesmo. Mas você sabe com quem está a sabedoria? É com os velhos. É com quem veio antes. É preciso compreender isso. Agora, como que é essa sinergia, essa conexão divina? Presta atenção, isso aqui é importante. Sabe como funciona? O velho Eli precisa reconhecer que Deus está levantando o jovem Samuel. O velho Eli precisa reconhecer, porque tem muito Eli que ele não reconhece, ele tranca, ele trava, ele não deixa o jovem caminhar, não deixa o jovem ser jovem, não deixa o jovem se mover, não deixa ele ser ativo, trava, não permite. Não vai ter avivamento se não tiver realmente, se eles não estiverem agindo. Então eu tenho que permitir, deixa o jovem ser jovem. Entenda, Deus está levantando, Deus está fazendo algo. Então o velho Eli tem que reconhecer, mas presta atenção, o velho Eli tem que reconhecer que Deus está levantando o jovem. Mas o jovem Samuel tem que reconhecer que ele precisa do velho Eli para poder ir. Quem está entendendo? É preciso ter um velho Eli na sua vida para te dar direção. Quando nós temos essas duas pessoas envolvidas, nós temos mover, nós temos avivamento. Mas o contrário também acontece. Quando o velho não reconhece que o novo está sendo levantado, o mover trava. Quando o novo não reconhece que ele precisa do velho, o mover também trava. É preciso que os dois andem juntos, caminhem juntos, nessa santa conexão. Porque quando há essa santa conexão, o resultado é o quê? Os velhos vão voltar a sonhar. Eu acredito em algo.
por mais que Eli tenha passado, presta atenção, ele voltou a sonhar. Porque eu imagino que quando ele viu que os filhos dele não iam assumir o sacerdócio, porque eles tinham sido tirados, aquilo deve ter sido horrível. Mas quando ele viu o jovem Samuel sendo levantado, ele voltou a sonhar. Era como se ele dissesse: a lâmpada não vai apagar, tem gente sendo levantada, tem vida ainda, tem esperança, não acabou, o mover não passou, o mover não passa, se há uma conexão do céu. Você sabe. Agora eu quero sair um pouco de Samuel. Eu quero encerrar falando do meu outro exemplo. Eu disse que eu ia tentar unir duas coisas aqui. Eu ainda quero orar por você hoje. Mas você sabe, enquanto eu preparava essa ministração, Deus falou outra coisa comigo. Projeta para mim. Eu tenho quanto tempo ainda? Alguém pode me falar? Só para deixar uma pressão assim violenta. Eu estou quase ferrando. Projeta para mim Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Presta atenção. Conecta aqui. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra que sob juramento prometeu a teus pais, então presta atenção, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, presta atenção, que tu não edificaste. Presta atenção nisso aqui. Olha o que ele está dizendo. E casa cheia de tudo que é bom, casa que não enchestes, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartastes, guarda-te para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você sabe o que Deus falou comigo? Do que nós estamos falando aqui? Deus tirou o povo do Egito. Os irmãos conhecem a história, sim ou não? Esse povo passou pelo Mar Vermelho, simboliza a salvação, não é verdade? Só que quando eles passaram do Egito, do Mar Vermelho do Egito para o Mar Vermelho, eles chegaram no deserto. Foi isso que eles viveram, lembra? Eles ficaram no deserto por um tempo. E por um período de 2 anos, Deus ficou ali trabalhando na vida deles, até que eles chegaram diante de Canaã. Canaã era o propósito de Deus. Presta atenção, o propósito de Deus não é passar do Mar Vermelho para o deserto. O propósito de Deus é passar do Jordão para Canaã. Por quê? Porque Canaã nos fala de vida abundante. A geração que vai desfrutar de vida abundante. O que é a vida abundante? É o que eu acabei de ler. Você vai ter uma casa cheia de tudo que é bom, mas não foi você que encheu. Você vai colher o que você não plantou. Você vai se fartar, mas não foi você que colocou lá. Sabe o nome disso? Graça. Graça. É favor imerecido. Você não plantou, você não semeou, você não fez nada, você só entrou e desfrutou. Você sabe quem que é a geração da graça? É a geração que entra e desfruta do que outros plantaram, do que outros semearam, do que outros fizeram. Porque no passado nós fizemos tudo isso. Teve alguém que plantou, teve alguém que foi na frente, teve alguém que se desgastou, mas a geração da graça, que é essa geração que está sendo levantada, que é uma geração que entende princípios poderosos, que fazem com que eles sejam ousados, destemidos. A Bíblia fala que eles chegaram diante de Canaã, vou contar a história para vocês, mas eles não entraram. Eles não entraram por conta da incredulidade.
Não entraram porque não conseguiram enxergar a graça que estava diante deles. Não entraram porque eles tinham a lei. A lei era o problema. Deus então fez com que eles ficassem pelo deserto 38 anos. 38 anos. Sabe o que significa 38 na Bíblia? Uma vida sem propósito. É isso que significa. Uma vida sem propósito. 38 anos e aí acabou. E depois de 38 anos eles foram colocados de novo diante de Canaã. Mas você sabe, não era aquela velha geração. Era nova. Sabe quem que é essa nova geração? Os Samuéis. Os filhos da graça. Você sabe, quem que era a mãe de Samuel? Ana. Você sabe o que significa Ana? Graça. Samuel era o filho da graça. A nova geração são os filhos da graça. Sua mãe chama graça? Porque sua mãe chama graça, tá, né? Tem muita mãe que chama graça. Ó, tem muita mãe que chama graça. Então presta atenção, os filhos da graça são aqueles que entram. 38 anos, uma geração inteira passa, e agora Deus está com essa nova geração para entrar, para desfrutar, para colher o que não plantou, para desfrutar do que não fez. Não trabalharam, mas entraram no descanso. É por isso que se você pega um jovem, um adolescente que foi criado na graça, diferente de mim, de alguns pastores aqui, que infelizmente experimentam muita lei na vida, eles não têm medo de falar, eles não têm medo de pregar, são muito mais ousados do que nós. Sabe por quê? Porque entenderam a graça desde cedo. Não há insegurança, não há medo. Pastor, mas quais são as características? Eu quero encerrar com essas características desses filhos da graça. Como que você entende esses filhos da graça? Então presta atenção. Primeiro ponto: a geração da graça é aquela geração que teve revelação da graça. Ele não só entendeu, porque tem gente que entende. Você sabe, a graça não é difícil de entender, é favor imerecido, é Deus dando para quem não merece, pronto, acabou. Seria muito bom se fosse só isso, mas não é uma questão de entender, tem que ter o espírito dela, tem que ter revelação dela. Você sabe, a Bíblia fala que quando eles chegaram diante de Canaã, os irmãos sabem a história, eles chegaram diante de Canaã, Deus envia os espias para espiar a terra, não é verdade? E a maioria deles, esmagadora, volta com um relatório negativo. Não, vamos não, entrar nesse negócio, está doido? Mas 2 que entenderam a graça, que tiveram revelação, o que eles disseram? Eia, subamos e possuamos a terra. Sabe por que o Senhor já nos deu? Nós vamos devorar esse povo que nem se devora pão. Nós vamos entrar, nós vamos conquistar, nós vamos alcançar, nós não temos medo. A Bíblia fala que Caleb se levantou sem medo, porque a geração da graça não tem medo, é uma geração destemida, é uma geração ousada. E a palavra fala que Josué e Caleb desse povo foram os únicos que entraram. Por quê? Porque tiveram revelação da graça. A geração da graça que Deus está levantando, os jovens que Deus está levantando, são aqueles que têm revelação, que agem no espírito da graça. A palavra fala que Deus disse para Caleb: sabe por que você vai entrar? Porque em você eu encontrei um outro espírito. Porque às vezes tem gente que até prega a graça, mas o espírito não é da graça. É preciso ter revelação, porque quando você tem revelação, você tem a mensagem, você tem a palavra, mas você tem o espírito também. Tem que agir junto, tem que estar conectado. Então essa geração é a geração que entra nesse espírito. O que mais, pastor? Presta atenção. A geração da graça, o que eu vou falar, é a geração fraca. E agora? Como assim geração fraca? Você sabe? Eu sei que você já ouviu muito isso. Essa geração de hoje é uma geração fraca, é uma geração Nutella, né? Já deve ter ouvido isso, mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Olha para mim, projeta para mim
Juízes, capítulo 6, versículo 12. Olha quem que é a geração da graça. Então o anjo do Senhor lhe apareceu para um homem chamado Gideão. Já ouviu falar da história dele? Gideão e os 300. Apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Só tem um problema: esse homem valente estava escondido com medo. Estava morrendo de medo. Não era a geração forte, não tinha aquela ousadia toda, estava com medo, escondido. E aí Deus chega e fala: ó homem valente, presta atenção, olha para mim, presta atenção. A geração da graça é a geração fraca. Sabe por quê? Continua. Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, Senhor, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas muralhas, papapá, dizer, né? Enfim, ele estava morrendo de medo, passa. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai, nessa tua força. Como assim? Que força que é essa? Você sabe o que é a sua força? É a sua fraqueza. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus só pode manifestar poder quando há fraqueza. A geração fraca é a geração mais forte que já passou neste país, neste mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se estão te chamando de geração fraca, eu quero dizer para você como que Deus te chama: homem valente, mulher valente. Levanta nessa tua força, porque é exatamente essa tua força que eu vou usar. Porque essa geração que dizem que é fraca é também a geração que se humilha, é a geração que depende, é a geração que se ajoelha e fala: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda no meu medo. Era preciso cruzar o Jordão para chegar em Canaã. Sabe o que significa o Jordão? Jordão significa rio que desce. Era o lugar mais baixo. Para Deus poder usar de força para comigo, eu tenho que chegar no lugar mais baixo. É o lugar da humilhação, porque é o lugar que você reconhece. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Deus não vai usar a sua força, Deus vai usar a sua fraqueza. João diz que o Senhor escolheu o jovem porque ele é forte. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Porque sois fortes. O mundo diz que é a geração fraca, a Bíblia diz que é a geração forte. Eu fico com o que a palavra diz a seu respeito. Eu não aceito o que o mundo está dizendo. Essa é a geração que se humilha, é a geração que reconhece, é a geração que chega no Senhor e fala: eu preciso, eu necessito, eu não dou conta sozinho. E aí ele vira e fala: vai nessa tua força, como o próprio Paulo disse, o apóstolo Paulo falou, que a graça é suficiente para mim. Sabe por quê? Porque quando sou fraco, então eu me torno forte. Deus vai usar a sua fraqueza. É o seu lugar mais fraco que Deus vai usar. Sabe qual que é o meu lugar mais fraco? Isso aqui, ó. O lugar mais fraco é aqui, pregando. O lugar que eu me sinto menos segurança é estar diante de pessoas, porque sou muito antissocial, tímido, a vida inteira fui. É um lugar difícil, complicado, sabe, sempre uma grande dor, uma luta. Mas é onde Deus decidiu me usar. Deus decide te usar no lugar da fraqueza. Por que Ele decide usar? Porque é exatamente nesse lugar que você vai se humilhar, que você vai clamar, e você vai reconhecer: eu não dou conta sozinho, eu preciso do Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu falo toda vez que eu vou pregar: me ajuda, eu não dou conta, eu não consigo. E aí ele vem. Sabe o pastor Aloysio, mestre na palavra? Outro dia chegou um irmão lá no meu prédio e falando: eu conheço o Aloysio. Esses mais velhos, eles chamam de pastor Aloysio, chamam de Aloysio, né? Que é os amigos dele. E ele estava falando isso: rapaz, olha onde ele chegou. Quando eu conheci ele, nem falar ele sabia. Tinha dificuldade quando falava. Sabe o pastor Aloysio? O pastor dele nunca colocava ele para pregar, porque a dicção era ruim.
Ele falou que ele teve que ficar com a caneta na boca, fazendo aqueles negócios de fonoaudiólogo, né? Tem várias vezes para poder pregar. Aí Deus fala: eu vou te usar no lugar da sua fraqueza. Então presta atenção, a geração da graça é a geração fraca, mas é a geração que mais vai ser usada por Deus, porque Deus manifesta poder é na sua fraqueza. Terceiro, é a geração que aprendeu a ser amada. Essa geração sabe que é amada. Os nossos filhos sabem que são amados. Meu filho sabe que é amado, impressionante, porque ele cresceu nesse ambiente de graça. Então essa geração que Deus está levantando é uma geração que aprendeu a ser amada. Projeta para mim 1 João capítulo 4, verso 18. Olha o que ele fala. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Por quê? Porque o perfeito amor, de quem que é o perfeito amor? É o amor de Deus por você. O único que pode amar com perfeição é Ele. Então entenda, o perfeito amor é o dele. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. É o que a lei produz, tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que ele está dizendo? Está dizendo que esse verdadeiro amor, ele lança fora o medo. O que significa, pastor? Quanto mais eu entendo que sou amado, menos medo eu tenho. Sabe por que essa geração da graça ela não tem medo? Porque é uma geração que entende que é amada. Sabe por que adolescentes não têm medo de vir aqui pregar? Porque sabem que são amados. Eles não têm reputação. Tá nem aí, eu sou amado de qualquer jeito. E se eu gaguejar, Ele me ama. E se não der certo, Ele me ama do mesmo jeito. E se for horrível, Ele me ama. O amor dele não muda. E eu sei disso, porque eu aprendi isso. É uma geração, pela graça de Deus, que não foi misturada com a lei, como a minha. Por isso que eu acredito que é a geração que mais vai impactar esse país. Nós vivemos um avivamento, mas presta atenção, olha para mim. O maior avivamento está prestes a vir. Porque hoje nós temos a geração que mais entende que é amada. A minha não entendia. A minha ainda era aquela geração que falava assim: eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que amar o Senhor. Era o tempo todo eu tenho. É claro que eu tenho que amar. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Eu só amo Ele porque Ele me amou primeiro. O amor começa nele. Por isso que a palavra de Deus fala em Apocalipse: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Sabe o que é interessante? É que o primeiro amor lá é o mesmo primeiro amor que aparece em João, quando fala que Ele nos amou primeiro. É a mesma expressão. Então esse primeiro amor não é o amor lá de quando você converteu, presta atenção. Esse primeiro amor é o amor de Deus. É o amor de Deus. Nunca esqueça que você é amado. A geração que Deus está levantando, a geração da graça, que vai conquistar Canaã, que é destemida, e que vai causar o maior impacto que essa cidade já viu, é a geração da graça que Deus está levantando. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a geração que entendeu que é amado. É a geração que sabe como Deus as ama, como eles são amados. Projeta para mim 1 João capítulo 2, verso 15. Você sabe? 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você sabe, eu entendi esse versículo errado a minha vida toda, porque eu sempre achei que era o meu amor por Deus, entende? Que eu tinha que amá-lo de maneira, e assim eu venceria o mundo. Mas sabe, não é isso que a Bíblia está falando. Sabe esse amor aqui? É o amor de Deus por você. Presta atenção, olha para mim. Quanto mais você entende que você é amado, menos você precisa amar o mundo. Porque quanto mais você entende que é amado, mais você vai ser preenchido por esse amor. Não vai ter espaço para o mundo na sua vida. A vida toda eu achei que eu tinha que amar o Senhor para vencer o mundo. Eu, porém, te digo, presta atenção, não é amando o Senhor, é sendo amado por Ele. Quanto mais amor dentro de você, menos o mundo vai ter espaço,
menos o pecado vai ter espaço, menos as coisas do mundo vão ter espaço na sua vida. Por quê? Porque você está cheio desse amor. Então deixa eu te falar, seja especialista em ser amado. A grande revolução que Deus vai fazer é a revolução do amor. Mas ninguém vai amar se antes não for amado. Ninguém vai amar se antes não entender que é amado. Você só vai conseguir amar o próximo quando você entender o tanto que você é amado. A lei diz: ame ao Senhor e ao próximo. Mas sabe o que a graça diz? A graça diz: eu te amo. Ele te ama. E nada pode mudar isso. É isso que a graça fala para você hoje. Que o amor dele não muda, não acaba, é para sempre. Essa geração é a geração que não se distrai. Você sabe, a Bíblia fala que infelizmente, quando eles chegaram diante de Canaã e atravessaram o Jordão para desfrutar do que Deus tinha para eles, desse novo de Deus que Deus tinha para eles, 2 tribos ficaram para trás: os gaditas e os rubenitas. Não entraram, não desfrutaram. Por quê? Se distraíram. Tinha muita coisa do lado de cá e eles não entenderam que Deus tinha algo muito melhor do lado de lá. Tem muita gente que infelizmente vai se distraindo no meio do caminho, se distrai com coisa que é irrelevante, sai da igreja. Muitos irmãos saíram da videira por causa de coisas tão pequenas, tão irrelevantes, tão sem, sabe, debaixo da cobertura da vinha, por causa de coisas tão pequenas, distrações no meio do caminho. Vou falar uma coisa para você: tem coisa mais importante do outro lado. Hoje nós temos desfrutado de algo poderoso, mas que muitos infelizmente não desfrutam, ficaram para trás, porque se distraíram, se deixaram levar pelos fascínios, como crianças, diz a Bíblia, agitadas de um lado para o outro, levadas por todo vento de doutrina. Não compreenderam que tinha algo muito maior, muito mais relevante. Os irmãos podem ficar de pé. Essa geração que vai entrar é aquela geração que entendeu que são filhos. Então presta atenção, não é só uma questão de você entender a graça de ser amado, é entender que você é filho. Você é filho. Você é muito mais. Você sabe, ser filho implica em se ver como tal, em se relacionar com Deus como tal. Sabe qual que é o problema? O diabo, ele, o tempo todo, o que ele tenta fazer? Ele tenta mudar isso na sua cabeça. Ele tenta dizer que você não é. Não foi exatamente isso que ele fez com Jesus? Se és filho de Deus, prova. Se não sei o que, papapá. Presta atenção, olha para mim. A geração da graça, eles entendem que são filhos. E filho não vai embora. Filho não é mandado embora. Você não simplesmente descarta um filho da sua vida. É a geração que tem segurança, que sabe o tanto que ela é amada, e ela sabe, e ela é segura nisso. Você sabe, um exemplo de alguém que era filho e não entendia foi o filho pródigo, lembra? O filho pródigo pecou, errou, falhou, e um dia, depois que ele foi embora, ele decidiu voltar, lembra? Ele voltou. Sabe o que é interessante? Quando ele voltou, a Bíblia fala que ele voltou meio humilde. E ele fala: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de você chamar teu filho. Mas você sabe, presta atenção, acredite em mim, mesmo aquela fala dele, parecendo ser uma fala muito humilde, ela não estava correta. Por quê? Porque presta atenção, quem define se você é digno ou não, não é você, é Ele. É Ele. Eu quero te falar, Ele te ama muito. A Bíblia fala que quando o filho voltou, o pai estava esperando. A palavra fala que o pai correu ao encontro dele, como alguém que diz: meu filho, eu estava louco para te ver. E aí você sabe o que é poderoso? É
que o pai dá 3 presentes para o filho. Lembra? 3 presentes. Sabe o que significa esses 3 presentes? Ele dá um anel, troca a roupa, troca a sandália. Vou falar uma coisa para você. Quando ele troca a roupa na Bíblia significa justiça. Sabe o que ele está dizendo, meu filho? Não importa mais. Não importa o que digam, o que falem, não importa o seu pecado. Essa roupa é a garantia que você é justo e que nada vai mudar isso. Você é o que eu digo que você é. A coisa mais humilde que você pode fazer, presta atenção, não é ficar, ai, tadinho de mim, papapá, não. A coisa mais humilde que você pode fazer na sua vida é deixar Ele falar a seu respeito. É Ele que diz se você é ou não é. Ele trocou a roupa dele, falou, meu filho, é isso que você é, meu filho. Deu o anel. Sabe o que significa o anel? Aquele anel dava acessos que somente filhos tinham. Fala uma coisa para você. Ele te dá o acesso. Acesso à graça. Acesso a coisas que o mundo não tem. Acesso à prosperidade. Acesso à bênção sem fim. Todos esses acessos que eu li aqui para você, você vai colher o que você não plantou. A casa vai estar cheia de tudo que é bom e não foi você que encheu. Os poços estão todos cavados e não foi você que cavou. Por quê? Porque você é filho. E filhos não fazem, filhos herdam. Seu herdeiro. Ele trocou o anel e disse, olha meu filho, você é um herdeiro, você tem acesso, é tudo teu. Mas você sabe o que ele fez mais? Trocou as sandálias. Sandálias tem a ver com caminhos. Caminhos. Sabe o que ele está dizendo, meu filho? Você errou. Presta atenção. Você errou. Mas eu estou trocando as suas sandálias agora. Eu estou dando para você um outro caminho. Mas não só isso. Eu estou garantindo que você vai dar certo. Até então você andou sozinho. Mas agora, as sandálias que você tem garantem para você. Você vai concluir o caminho. Você vai dar certo. Eu vou com você nesse negócio. Você é filho. A geração da graça entende que é filho. A geração da graça não para. É a geração que vai conquistar Canaã. É a geração que vai atravessar. É a geração que vai colher o que não plantou, que vai desfrutar disso tudo. Então presta atenção. É a geração que entende que é fraca e sabe que é nessa fraqueza que Deus vai usar. Deus está levantando uma nova geração. A geração de Samuel. Os filhos de Ana, que são amados, que são filhos, que são fracos e é por isso que são fortes, e que vão conquistar esta cidade, que vão conquistar esse estado, que vão conquistar esse país. Sabe, eu quero orar pelos filhos de Ana hoje. Deus está levantando jovens aqui, Samuéis. Você sabe, presta atenção. O mover de Deus é caracterizado quando os jovens têm visão, têm um propósito, e os velhos olham para os jovens e voltam a sonhar, e voltam a acreditar. Deus está fazendo isso aqui nessa noite. Deus está fazendo isso aqui. Deus está levantando aqui os mais velhos, que vão olhar para esses jovens aqui e vão voltar a sonhar. Sonhar com o quê? Sonhar com um grande avivamento. Você sabe, eu olho para esses jovens aqui, Patrick, pastor Daniel, eu vejo um avivamento. Eu vejo um avivamento. Eu vejo coisas tão... Você sabe o que é poderoso em Canaã? Irmão, vocês não têm ideia. Quando eles entraram em Canaã, teve um dia, só para contar uma história, tem um monte, mas teve um dia que por causa deles, Deus fez o sol parar. Você sabe, o sol não parou, quem parou foi a terra. Teve um dia que a terra parou por causa dessa geração. Essa geração é a geração que vive as coisas mais incríveis. Nós vivemos coisas incríveis em Deus. Eu vi muita coisa, mas eu quero te falar que eu vi, não está nem perto do que você vai ver. Porque você é a geração de Samuel, a geração da graça, que vai viver coisas sobrenaturais. Amém? Aonde você está?
quero orar por você nessa tarde. Feche os seus olhos. Oh, os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Voltarão a sonhar. Voltarão a acreditar. Vão olhar para essa geração não como os filhos de Eli, mas como Samuéis que Deus está levantando. Como Samuéis que Deus está levantando. Oh, o Senhor está chamando jovens aqui. Jovens, jovens, jovens. Oh, Espírito Santo. Eu queria chamar aqui na frente os jovens dessa igreja. Você que é jovem e você entende que Deus está chamando você. Você entende que Deus está te levantando para esse novo tempo. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu sinto que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Oh, jovens terão visões. Deus vai entregar visões para você nessa tarde. Os jovens dessa igreja têm um propósito. Os jovens dessa igreja acreditam. Oh, Deus está fazendo algo poderoso na vida de vocês, meu irmão. Deus está chamando você, a geração da graça, a geração que entende que é amada, a geração que não tem medo, a geração que vai entrar nessa terra com ousadia, que vai conquistar. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sim! Perdendo tudo por amor e com alegria. Sim, Senhor. Dono dos meus dias. Deus está te chamando. Deus está chamando você. Ele que eu estou gastando a minha vida. Há um novo mover prestes a acontecer. Tudo por amor e com alegria. Há um mover sobrenatural. Dono dos meus dias. Deus está te chamando e te levantando. A geração Ele que eu estou gastando que vai participar deste maior mover que este país já viu. tudo por amor e com dono dos meus dias. Diga isso, meu irmão. Por Ele que eu estou Diga gastando a minha vida. Deus está te chamando. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Sim. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sim, Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria. O Senhor está manifestando na sua vida. Dono dos meus dias. O Senhor está derramando amor no seu coração. Ele está mostrando para você nessa tarde o quanto você é amado. Oh, sim, o Senhor levanta essa geração. Levanta, Pai, os Samuéis, os jovens, os filhos da graça, que sabem que são amados,
sabem que são amados, que são amados, que são amados. O Senhor está tirando o medo, o Senhor está tirando a insegurança. Uma geração destemida está sendo levantada neste lugar, uma geração ousada, que não tem medo. Eles vão entrar nessas cidades, eles vão entrar nessas escolas, eles vão entrar nas casas, nas faculdades, eles entrarão com ousadia, e eles vão falar, e eles vão abrir a boca, e eles vão pregar, e milagres acontecerão, porque eles vão desfrutar do sobrenatural. O Senhor diz para você nessa noite, jovens da Renovo, que Ele está dando para vocês um propósito. Alguns estão sendo chamados agora. Deus está colocando no coração de alguns aqui um chamado para o ministério. O Senhor está colocando no seu coração um chamado. Ele está dizendo para você, você vai sentir o chamado de Deus queimando no seu coração. Ele está chamando você. Ele está separando alguns aqui para o ministério, para serem pastores. Oh! Ele diz para os pastores da igreja Renovo: olhem para esses jovens e sonhem. Olhem para esses adolescentes e sonhem. Porque o Senhor está levantando aqui pastores. O Senhor está levantando aqui homens e mulheres que serão instrumentos para alcançar escolas, para alcançar faculdades, para transformar famílias, para transformar casas. O Senhor está levantando no meio desses jovens aqueles que vão sim encher cada prédio, cada célula. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, os jovens terão visões. O Senhor vai te dar a visão, meu irmão, a visão do seu propósito, a visão do que Ele vai fazer na sua vida. Feche os seus olhos, você que é jovem, você que é adolescente. O Senhor vai te dar a visão, a visão do que Ele tem para você, a visão dos lugares que Ele vai te levar, dos países que Ele vai levar você. O Senhor está dando visão para você de igreja. O Senhor está levantando alguns aqui, Ele está mostrando. Você será usado para pregar para multidões. Ele coloca multidões diante de você. Seus olhos espirituais estão sendo abertos nesta noite. Os velhos sonharão e acreditarão nessa geração que Deus está levantando. Aleluia. 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 Glória a Deus. Oh, meu irmão, Deus está fazendo algo novo na sua vida. A geração que vai viver esse grande avivamento está diante de mim nessa noite. Não tenha dúvidas disso. Deus vai fazer algo sobrenatural através da sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, podem voltar para o seu lugar.